Olá a todos, vamos começar aqui o nosso conteúdo do terceiro ano. Para poder ter um entendimento melhor desse conteúdo do terceiro ano, a gente vai precisar revisar um conceito lá da química geral, que é justamente esse número de oxidação. O número de oxidação ele vai ser utilizado para a gente poder identificar os tipos de reações, né, de oxirredução, tanto na química orgânica quanto na eletroquímica, que a gente vai trabalhar no próximo bimestre. E as reações orgânicas a gente vai trabalhar nesse bimestre. Tá? O que seria esse número de oxidação? O número de oxidação ele vai ser um número que vai ser representado aí por carga positiva ou negativa. E aí vai variar a quantidade de carga para aquele elemento. Cada elemento, cada átomo que está em uma ligação química, ele vai ter um número de oxidação. Então, esse número de oxidação, ele pode representar a carga real daquele elemento. Quando a gente estiver falando aqui de compostos iônicos, e ele também pode representar a carga teórica, quando a gente for falar aqui de compostos moleculares, que seria aí no caso, né, da química orgânica. Na química orgânica a gente vai utilizar bastante carbono com ligações covalentes, então a gente pode classificar essas substâncias, né, como compostos moleculares. O número de oxidação ele vai estar ligado com a quantidade de elétrons que um átomo, que um elemento vai ganhar ou perder. Sempre quando a gente falar que um átomo ele está ganhando elétrons, a gente vai falar que o número de oxidação dele está ficando cada vez mais negativo. Quando a gente fala em perda de elétrons, a gente vai estar falando que aquele elemento ele vai estar aumentando, né, o seu número de oxidação, ou seja, o número de oxidação vai ficando mais positivo. Tá? Isso acontece justamente porque os elétrons eles são cargas negativas. Então, quanto mais cargas negativas você tira de um átomo, mais aquele átomo vai ficar carregado positivamente. Se você colocar mais elétrons, que são cargas negativas, naqueles átomos, eles vão ficar cada vez mais negativos por estarem ganhando, né, cargas negativas. Tá bom? E aí eu queria lembrar para vocês o que seria, né, esse termo oxidação. Oxidação, toda vida que você pensar em oxidação, você vai ter que pensar em perda de elétrons. Tá? E essa perda de elétron, ela vem seguida de um aumento no número de oxidação, na positividade desse número de oxidação. Por exemplo, eu tenho aqui o Na, sólido. Esse Na sólido, que é o sódio, ele passa aqui por uma oxidação, ou seja, ele vai perder um elétron. Tá? E se ele perde um elétron, a gente vai representar esse Na agora com um maisinho aqui em cima, justamente por causa dessa perda de um elétron. E aí a gente pode falar que esse processo aqui aconteceu uma oxidação. Outro processo aqui de oxidação é justamente o que acontece com o ferro. Quando o ferro ele passa por uma degradação, originando a ferrugem, né, por cima dele, a gente fala que aqueles átomos de ferro eles estão oxidando, ou seja, eles estão perdendo os elétrons. E aí, no caso, se ele perder 2 elétrons, a gente vai representar esse ferro agora por um 2 mais em cima, tá? Justamente porque perdeu 2 elétrons. O ferro ele também consegue perder 3 elétrons. Então ele oxida também perdendo 3 elétrons. Ou seja, eu posso colocar 3 mais aqui em cima. Ok? O processo de redução já é um processo ao contrário. Enquanto a oxidação é perda de elétrons, a redução vai ser ganho de elétrons. Tá? Então a gente pode pensar aqui num processo que acontece com o gás cloro.
que é o Cl2, que é gasoso. Tá? Ele pode passar por um processo de redução, e aí os dois cloros, né, que tem aqui na estrutura, cada um pode ganhar um elétron, e aí eu vou representar o Cl aqui com um menos aqui em cima. E eu vou colocar um 2 justamente aqui, né, como um coeficiente, para poder balancear a minha reação aqui, ó, de redução. Ou seja, aqui é como se eu tivesse, né, antes da reação, somando 2 elétrons, ou seja, ele está ganhando 2 elétrons, esse cloro, se transformando aqui em Cl-. Ah, professor, porque aqui não tem 2 aqui, ó, um 2 bem aqui na frente. Não tem esse 2 porque cada um deles, né, cada um dos 2 cloros aqui ganhou um elétron, porque eu estou doando 2. Cada um ficou com 1, por isso que eu coloco 2 vezes ele aqui na frente, ó. Tá? Então esse processo aqui foi um processo de redução, ele está ganhando elétrons. Então tem que ter cuidado, porque essa palavra aqui, redução, tem a ver com a diminuição do número de oxidação. Tá? Como essa substância aqui, esses íons, eles possuem cargas, para a gente saber o número de oxidação deles é muito fácil, é só olhar para a parte aqui de cima. Ó. Tá? Então o número de oxidação acaba sendo igual ao número de carga que está aí em cima. A gente consegue saber o número de oxidação de íons justamente olhando para a carga deles. Por exemplo, o sódio. Você vê que não tem nem mais nem menos aqui, né? É somente um elemento. Então, o número de oxidação dele é igual a 0. Já aqui, ó, o sódio mais 1. Nesse caso, você tem o número de oxidação mais 1. Tá? Justamente porque é igual à carga do íon. O alumínio aqui, ó, tá sem carga. Então, o número de oxidação é 0. E aqui, o número de oxidação é mais 3, justamente porque aqui eu tenho uma carga 3+. Tem cuidado porque, ó, quando a gente fala em carga de íon, a gente coloca um número e depois a gente coloca, né, a carga. Com exceção aqui para quando você tem mais um, que às vezes você pode ou não colocar esse 1, é irrelevante. Mas quando a gente fala em número NOx, a gente primeiro precisa colocar o sinal e depois colocar o número. Para esse daqui, também é fácil, ó. Aqui tem 2 menos, então o número NOx dele, de todo esse daqui, ó, todo esse conjunto, tá? É menos 2. Claro que a gente vai ter que ver o número NOx tanto do enxofre, do S, quanto do oxigênio sozinho, mas a gente não vai fazer isso agora. O ferro, sem carga, então o número NOx dele é 0. O ferro mais 2. Aqui você tem o NOx mais 2. Ferro mais 3. O NOx é mais 3. Okay? Então isso daqui vai seguir todo a quantidade de carga que você tem em cima. Bom? Então o número NOx de íons é muito fácil, porque você só copia a carga que tem em cima. Tudo bem? Mais uma coisa que eu queria lembrar a vocês lá do primeiro ano é essa eletronegatividade. A eletronegatividade ela não vai se aplicar a compostos iônicos. Nesse caso, a gente vai estar falando de eletronegatividade apenas para ligações covalentes, certo? Ou seja, ligações covalentes são aquelas ligações que ocorrem entre não metais da tabela periódica. Esses não metais, eles vão compartilhar elétrons para poder fazer a ligação. Okay? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui. Ó. Por exemplo, você tem aqui a ligação entre 2 hidrogênios. O hidrogênio está no primeiro grupo da tabela periódica. Então, ele vai ter um elétron na camada de valência. Por isso que eu vou, cada um desses aqui, ó, vou representar esse um elétron por um pontinho. Tá? Esses 2 pontinhos aqui, eles vão fazer a ligação. Esses 2 elétrons vão fazer a ligação.
tá? Eu posso representar tanto a minha ligação assim, ou represento ela apenas com um traço. No meu exemplo 2, eu vou ter dois elementos diferentes. Eu vou ter o hidrogênio, também representado por um ponto, e vou ter a ligação com o cloro. Só que o cloro, lá na tabela periódica, ele está no grupo 17. Por ele estar no grupo 17, terminando com 7, a gente vai falar que ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. E a gente vai representar esses 7 elétrons na camada de valência dele pelos 7 pontinhos. Né? E a gente começa a colocar os pontinhos aqui, ó, um em cima, do lado, embaixo, do outro lado, em cima, do lado, embaixo. Tá? Eu fiz esse movimento aqui para os 4 lados até eu casar aqui, ó, 3 pares e deixar um solteiro. Esse solteiro aqui ele vai poder fazer a ligação com esse hidrogênio. Essa ligação ela também pode ser representada por apenas um traço entre o H e o Cl. Só que existe esse detalhe da eletronegatividade. O que seria essa eletronegatividade? A eletronegatividade, gente, é a força com que um tal elemento ele vai puxar o elétron que está dentro da ligação. No caso daqui do primeiro exemplo, os dois Hs, os dois hidrogênios, como são o mesmo elemento, eles vão puxar esses elétrons que estão compartilhados na mesma intensidade, por terem a mesma eletronegatividade. Já aqui, esse H e o Cl vai ser diferente, eles não vão compartilhar tudo bonitinho, não. O que vai acontecer? O cloro ele é mais eletronegativo do que o H, do que o hidrogênio. O que vai acontecer? Ele vai puxar esse elétron que está mais próximo do hidrogênio, mais para ele. Ou seja, a ligação, normalmente, ela vai ficar mais parecida com essa representação aqui. Vou refazer tudo e vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, ó, se você perceber, o elétron que estava mais próximo do hidrogênio, que era dele mesmo, acabou indo um pouco mais para o lado e indo aqui para mais próximo do cloro, justamente por ele ser mais eletronegativo. Então, o movimento dos elétrons vai para cá e você tem um lado onde tem mais elétrons do que o outro. Então você acaba tendo uma densidade de elétrons maior de um lado do que do outro. Por isso que a gente fala que essa molécula aqui ela é uma molécula polar, porque ela vai ter um polo negativo, onde tem muitos elétrons, e onde não tem muitos elétrons, que é na parte do H, você tem um polo positivo. Se por acaso eu pensar em quebrar essa ligação, o que vai acontecer? A tendência é o cloro ficar com todos os elétrons da ligação. E aí é como se ele tivesse ganhado um elétron. Então, a gente fala que o número NOx, nesse caso aqui para o cloro, quando ele ganha um elétron, a gente coloca -1 com o número NOx dele. E para o hidrogênio que ficou sem, como ele perdeu um elétron, quando se perde, a gente vai representar o número NOx mais 1. Tá? Só que esses números NOx aqui, ó, eles não são cargas efetivas, eles não são cargas reais. Vão ser cargas teóricas, eu falei para vocês. Se a gente pensar em separar esses dois. Se você pensar em separar esses dois, você vai perceber que o cloro vai agarrar todos os elétrons que estão na ligação e vai ficar com a carga -1. E o hidrogênio com a carga +1, porque ele perdeu o elétron. Se eu for tentar quebrar aqui, ó, o hidrogênio com hidrogênio, não vai acontecer nada. Esse hidrogênio ele continua com o mesmo elétron dele e esse hidrogênio também continua com o mesmo elétron dele. Justamente porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então, no caso aqui, eu poderia falar que o número NOx de cada um é 0.
tá? Tanto do hidrogênio da direita quanto do hidrogênio da esquerda. Tudo bem? Então você vai ter duas situações. Você vai ter as situações onde você tem os compostos iônicos que realmente possuem cargas, e as cargas vão ser idênticas ao número de oxidação. Então você só copia o número de lá de cima, tá? Para aquele elemento. Já para uma molécula onde você tem carbono e hidrogênio fazendo ligações covalentes, você vai ter que supor que a ligação vai ser quebrada. E o que vai acontecer com a ligação quebrada? Você vai sempre ter que colocar uma quantidade negativa, né, de elétrons que você ganhou para aquele elemento que é mais eletronegativo na ligação. E quem perde fica com uma carga aí positiva. E aí o número NOx, né, vai ser positivo. Belezinha? Vamos aqui para a nossa segunda parte. Aqui eu quero que vocês deem uma olhada nessa molécula. E ele vai pedir o número NOx de cada carbono no composto. Né? No composto aqui, o ácido 2-hidroxipropanoico. Sendo que a eletronegatividade, né, a relação entre a eletronegatividade aqui do hidrogênio é menor que a eletronegatividade do carbono, que é menor que a eletronegatividade do oxigênio. Então, quando a gente for quebrar, a gente tem que prestar atenção nessas eletronegatividades para saber para quem é que a gente vai dar um ponto positivo, uma carga positiva, e para quem a gente vai dar uma carga negativa. A gente dá uma carga negativa para quem é mais eletronegativo. Então vamos aqui, ó. A gente vai ter que trabalhar cada ligação. Beleza? Ou seja, a gente vai trabalhar essa primeira ligação aqui, ó, onde tem 2 elétrons, né? Nessa ligação você tem um elétron aqui na ponta e outro elétron na outra ponta. Se eu inventar de quebrar essa ligação, o que é que vai acontecer? Como o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai ficar com um NOx menos 1, e o oxigênio, e o hidrogênio vai ficar com um NOx mais 1. Tá? Pronto, já resolvi aí. Vamos dar uma olhada agora na ligação de baixo. Se eu invento de quebrar essa ligação, vai ser do mesmo jeito, ó. Como o carbono é mais eletronegativo, né, que a gente viu aqui, é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele ganha menos 1, porque ele fica com o elétron que estava na ligação, que pertencia ao hidrogênio, e o hidrogênio fica sem elétron, ou seja, fica com um maisinho aqui, ó. Bom, vamos dar uma olhada agora na ligação de cima. Na ligação de cima, se eu inventar de quebrar, o que vai acontecer? O hidrogênio não é tão eletronegativo quanto o carbono, então ele vai perder um elétron e vai ficar com mais 1. E o carbono ganha, ficando com menos 1. Eu quero que vocês percebam que esse carbono, ele tem aqui a carga menos 1, menos 1, menos 1. 3 vezes, ó. Se eu olhar para cá, para essa ligação entre carbono e carbono, como é o mesmo tipo de ligação, mesmo eu quebrando aqui, né? Mesmo eu quebrando, não vai acontecer nada. Nenhum deles vai perder ou ganhar. Ou seja, vai ficar 0 e 0. Ok? Assim como aconteceu lá no exemplo do hidrogênio com hidrogênio. Só que o número NOx desse carbono, você vê que tem 4, né? O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar todos para dar o número NOx total. Ok? Então, o número NOx total aqui para esse primeiro carbono vai ser menos 1, mais menos 1, mais menos 1, mais 0. Bom? Então, se você está somando números negativos, ou se você está multiplicando, né, por 3 vezes esse mesmo número negativo, você vai chegar à conclusão de que o número NOx aqui para esse primeiro carbono é menos 3. Vamos continuar fazendo a nossa quebra aqui das ligações, tá?
Esse daqui repete a mesma coisa, ó. Se eu quebrar, aqui fica mais 1 e aqui fica menos 1, porque o carbono é mais eletronegativo. O que vai mudar nesse caso? Vai mudar essa ligação aqui de baixo. Porque se eu quebro essa ligação de baixo, agora, nesse caso, eu tenho que o meu oxigênio é mais eletronegativo. Então, quando eu quebro aqui, ó, você vê que tem 2 elétrons, né? Um em cada ponta. O oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele vai ficar com todos os elétrons que estão aqui, ou seja, ele ganha mais um elétron, por isso que aqui ele vai ficar com menos 1. E o carbono aqui ele vai ficar com mais 1. Se eu for verificar essa ligação, eu vou perceber que nessa ligação aqui em especial, como são 2 carbonos, né, não vai ter diferença. O NOx vai ser 0 se eu quebrar esses daqui. E por final, o que é que eu faço? No final, eu somo todos esses NOx aqui para dar o NOx final dele, né, desse carbono do meio. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Tá? E aí 0 mais 0, 0. Olhando esses daqui, ó, essa ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, se eu invento de quebrar, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio perde 1 e fica com mais 1, né, na carga, e o oxigênio fica com menos 1. E eu não posso esquecer de somar, porque esse menos 1 aqui vem do carbono, e esse menos 1 aqui vem do hidrogênio. Então, o número NOx para esse daqui é menos 2. Por quê? Porque menos 1 mais menos 1 dá menos 2. Para finalizar, vamos fazer aqui o NOx desse carbono. A gente pode continuar fazendo o NOx dos outros, porém, né, é irrelevante para essa questão aqui. Verificando essas duas ligações aqui, lembrando que são duas ligações, então agora não vou ter que colocar só mais 1 menos 1. Se eu quebro, o oxigênio é mais eletronegativo, né? E aí, como são duas ligações, ó, na verdade ele fica com menos 2. E esse carbono aqui, ele fica com mais 2 no número de NOx. Mesma coisa acontece aqui. Se eu quebro essa ligação entre o carbono e o oxigênio, nesse caso é só uma ligação que está quebrando, então aqui fica menos 1, porque o oxigênio é mais eletronegativo, e esse carbono fica com mais 1. Para eu saber o número de oxidação desse carbono, eu tenho que somar o mais 2 e o mais 1, dando aqui o número de oxidação mais 3. Tá? Só para finalizar, eu posso quebrar também essa ligação, ó, e verificar que aqui fica mais 1, aqui fica menos 1. Se eu somo, vai dar um total aqui para o oxigênio, né, de menos 2. Então, você percebe que nessa molécula a gente consegue saber qual é o número de oxidação de cada elemento, né, envolvido aí na molécula. Isso para uma molécula orgânica. Ah, professor, para que isso daqui é importante? Vai cair no Enem? É o seguinte, no Enem ele não vai pedir para você fazer toda essa parte de identificar o número NOx de cada elemento, até porque você vê que é uma coisa cansativa e repetitiva. O que ele já acredita que você saiba fazer. Então, assim, quanto mais você faz questões assim, mais fica mais automático para você saber qual é o número de oxidação. E assim você consegue identificar quais são as reações de oxidação, as reações de oxirredução, né, na química orgânica. Ok? Então, na química orgânica, você vê que a gente precisa fazer todo um estudo dessas ligações para saber o número NOx de cada um, né? Já na química inorgânica, a gente vai precisar revisar isso daqui justamente para a parte de eletroquímica que a gente vai precisar trabalhar, da fisicoquímica. E aí, tem alguns números NOx que eles são fixos.
E a partir deles a gente consegue utilizar e identificar o número NOx de oxidação de outros elementos que podem ser variados. Primeiramente, os metais alcalinos, que é o grupo 1 lá da tabela periódica, e a prata, todos eles vão ter sempre número NOx de mais 1. Metais alcalinos terrosos e o zinco vão ter NOx de mais 2. Alumínio, número NOx mais 3. O oxigênio, o hidrogênio podem variar em algum momento, né? A gente não vai trabalhar isso agora, mas pode ser que você tenha um número de oxidação do oxigênio igual a menos 1. O número de oxidação do hidrogênio pode ser também menos 1. Bom, mas nesse caso, geralmente o oxigênio tem o número NOx igual a menos 2 e o hidrogênio o número NOx igual a mais 1. Tá? E a gente vai utilizar um pouquinho de matemática para poder identificar esses números de oxidações dos elementos que a gente não sabe. Por exemplo, a amônia. A amônia ela é feita de N, né, de nitrogênio, mais 3 átomos de hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio ele tem um número NOx igual a mais 1. O número NOx do nitrogênio a gente não sabe. Então, a gente vai colocar um X. Aqui a gente vai trabalhar com somatório, tá? E aí a gente vai somar esse número NOx do nitrogênio com o número NOx do hidrogênio, que é mais 1. Só que eu tenho 3 vezes ele, ó, por causa desse 3. Então, você vai ter 3 vezes mais 1. Vai ser igual a o quê? Qual é o número que eu coloco aqui? Esse número que eu vou colocar é justamente a carga que eu tenho aqui em cima. Você está vendo alguma carga em cima? Mais ou menos? Não. Isso quer dizer o quê? Que essa molécula ela tem uma carga total igual a 0. Então, a carga total aqui vai ser igual a 0. Tá? E aí, nesse caso, eu tenho x mais 3 vezes mais 1 vai ser igual a 3, igual a 0. X vai ser igual a... Esse 3 eu posso passar para o outro lado, né, trocando o sinal, ou seja, fica menos 3. Então, o número NOx aqui, ó, do nitrogênio é igual a menos 3 para essa molécula. Ok? Nesse exercício aqui, a gente tem como objetivo calcular o número NOx de todos os hidrogênios, né, nas moléculas. Se você perceber, a gente já calculou o número NOx do nitrogênio da amônia. Então, a gente já sabe que o número NOx aqui do nitrogênio, o número de oxidação do nitrogênio é menos 3. Para cá, para o ácido nítrico, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar a tabelinha lá dos NOx fixos e a gente vai substituir. Por exemplo, o NOx do H é igual a mais 1. Certo? Mas o NOx do nitrogênio eu não sei, então posso colocar um X. Mas o número NOx do oxigênio, olhando para cá, ó, é menos 2. Só que eu tenho 3 vezes ele. Sendo assim, eu vou ter 3 vezes menos 2. Igual a carga total. A carga total aqui que você vê é qual? É 0. Correto? Porque não tem nada, ó. Então, você coloca um 0. Esse 1 aqui é a mesma coisa de deixar 1. Esse mais 1, tá? Então, vou ficar 1 mais x. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Reorganizando aqui, eu vou ter x igual a 6 menos 1. Será igual a 5. Bom? Só que quando eu for falar o número NOx, eu tenho que identificar se é positivo ou negativo. Não posso deixar só um 5. Como não tem nenhuma carga positiva nem negativa aqui na frente, é porque você tem uma carga positiva. Tá?
Isso porque você sabe que 5 é igual a mais 5, né? Então, o NOx, nesse caso aqui, do nitrogênio, é igual a mais 5. Eu tenho alumínio, nitrogênio, oxigênio. Eu tenho esse 2 multiplicando o oxigênio, e eu tenho esse 3 multiplicando tanto o nitrogênio quanto o oxigênio. Então, eu tenho que olhar o seguinte. O número NOx do alumínio é mais 3, porque é fixo. Vou somar aqui com o número NOx do nitrogênio. Eu não sei, mas eu sei que esse 3 está multiplicando o número NOx. Esse 3 está multiplicando o NOx do nitrogênio. Então, eu vou ter 3 vezes o NOx do nitrogênio. Mais o NOx do oxigênio, pela tabela, é menos 2. Tá? Só que é o seguinte, esse menos 2 está sendo multiplicado por 2 e também está sendo multiplicado por 3. Então, eu vou ter que ter 3 vezes 2 vezes menos 2. Tá? Porque esse 3, ele multiplica aqui, o oxigênio, que também está sendo multiplicado por 2. Então, você não pode esquecer. Tudo isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0, por eu não ter nenhuma carga positiva nem negativa aqui em cima. Vou reorganizar aqui para ficar mais bonitinho. Esse 3 eu posso deixar, esse 3 mais eu posso deixar apenas 3. Aqui eu tenho 3x mais 3 vezes 2 vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12, né? Só que eu tenho um negativo. Então, vou ter menos 12 igual a 0. Posso reorganizar e deixar 3x igual a 12 menos 3. 3x vai ser igual a 9. E esse x vai ser 9 dividido por 3, que vai ser igual a 3. Lembra que eu preciso colocar o sinal positivo. Então, o NOx aqui do nitrogênio, nesse caso, vai ser mais 3. Lembrando também que eu estou querendo saber apenas o NOx do nitrogênio, porque os outros eu já sei por ter um NOx fixo. Item D. O item D eu tenho esse Ca. Se eu for aqui na minha tabela, eu não vou ver esse Ca, né? Porém, o Ca, que é o cálcio, ele é um metal alcalino terroso. Como é que eu sei disso? Porque os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos são o grupo 1 e o grupo 2. Quem estiver no grupo 1, quem está no grupo 1 aqui, gente, tem o número de oxidação igual a mais 1. Quem está no grupo 2 tem o número de oxidação igual a mais 2. Nesse caso, o cálcio, ele está no grupo 2, ou seja, ele é um metal alcalino terroso. Ou seja, ele tem o número de oxidação igual a mais 2. Então, quando eu for colocar aqui, eu vou colocar, para substituir o cálcio, né? Mais 2, mais. Quero saber o número de oxidação do nitrogênio, que eu não sei. Sei que esse 2 está multiplicando tanto o nitrogênio quanto o oxigênio. Então, eu vou ter 2 vezes o número de oxidação do nitrogênio, mais 2 vezes 3 vezes menos 2, que seria o número de oxidação do oxigênio. Tudo isso igual a 0 por eu não ter nenhuma carga aqui em cima. Vou simplificar aqui, deixando só esse 2, mais 2x, mais, aqui, gente, eu já posso colocar menos 12, né? Igual a 0. Reorganizando, eu vou ter 2x igual a 12 menos 2. 2x vai ser igual a 10. X igual a 10 sobre 2, que vai dar 5. Como deu só o número 5, né, eu tenho que colocar um maisinho aqui. Tem que ter cuidado, porque às vezes pode ficar negativo, né?
Então você tem que fazer o cálculo bem direitinho. O NOx aqui do nitrogênio, no caso, é mais 5. Indo aqui para o último, do E. Eu vou ter o número NOx do nitrogênio que eu não sei, vezes 2, ou seja, 2 vezes o X, mais 5 vezes o número NOx do oxigênio, que é menos 2, tudo isso igual a zero, por eu não ter nenhuma carga aqui em cima. Eu vou ter 2x menos 10 igual a zero. 2x é igual a 10, x é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5, e eu coloco mais 1. Então, nesse caso, também o número NOx de oxidação aqui do nitrogênio é igual a mais 5. Então, você vê que o número de oxidação do nitrogênio pode ser menos 3, ó, pode ser mais 5, pode ser mais 3, dependendo de onde ele esteja, né, no qual composto ele vai estar. Quero que vocês façam aí, como tarefa de casa, o número NOx do enxofre. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer a correção, tá bom? Então, aqui é tarefa de casa. Então é isso, galera. Beijos e até a próxima.